Este é o Encarte, um espaço de conversa sobre cultura, arte e processos criativos na universidade. Eu sou a professora Clara, da Assessoria de Cultura, da PROREC, e hoje eu recebo o professor Ismael Scheffler, o nosso professor que trabalha com o teatro da UTFPR, o TUT. Seja muito bem-vindo, professor Ismael. É uma alegria recebê-lo aqui no Encarte. E essa conversa é para a gente entender um pouquinho quem é esse professor que dá conta desse projeto e também o que é esse projeto. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, uma satisfação estar participando aqui, junto dessa iniciativa que é tão legal para a universidade, que faz esse mapeamento, essa apresentação da visibilidade, esse trabalho, que vai integrando os diferentes campi da universidade, né, que a gente tem tantas atividades sendo feitas nessa distância geográfica que a gente muitas vezes conhece tão pouco, né? Então é muito importante esse podcast aqui, essa proposta. Obrigado. Ismael, quando a gente pensa, né, no professor Ismael do TUT, a gente acaba vendo que essa trajetória, professor Ismael e TUT se encontram, e esse é um projeto que ele já existe quando você chegou nessa universidade. Então, é de conhecimento público, que é um projeto que começou em 1972. E setenta e dois. Isso aí, E você chegou na UTFPR em 2005. isso aí, E você chega na UTFPR para trabalhar com teatro, é isso? isso. Então, eu começo a fazer teatro na escola, né, no ensino médio, então eu venho da minha base de formação de teatro estudantil. Então eu entendo a importância, o impacto que o teatro no meio estudantil tem, porque foi isso que decidiu a minha trajetória profissional, a minha carreira acadêmica, né, a minha escolha por onde seguir. Então, eu entendo muito que esse espaço do teatro amador, no contexto estudantil, ele tem uma importância muito grande, né. A gente lançou em 2025, ano passado, o livro dos 50 anos do Tuti, e uma das coisas que esse livro tem são vários depoimentos de pessoas ao longo desses 50 anos, desses primeiros 50 anos do grupo, falando sobre suas experiências. E é muito potente de ver esses relatos de como isso trouxe impacto, né? Sempre acho muito bonito de pensar que tem gente que fez parte do grupo de teatro aqui na década de 70 e 80 e resolveu escrever um depoimento sobre como esse teatro marcou sua vida, né? Então, antes de vir para cá, eu também já trabalhava como professor em grupos de teatro estudantil, em algumas escolas particulares aqui de Curitiba, e fui direcionando a minha carreira, então, dentro do teatro também para esse campo de trabalho. Então, quando em 2005 a instituição, que ainda era a Cefet, né, abriu uma vaga para concurso público, o concurso que eu fiz foi a primeira vez que teve um concurso específico para trabalhar com o grupo, então em 2005 o grupo já tinha 33 anos, o grupo inicia com o Zé Maria Santos, que ele foi contratado, né, não era um concurso, então ele trabalhou durante vários anos como contratado. Depois assumiu a professora Joana Rolim, que ela já era professora da universidade de letras, e ela assume na sucessão quando o Zé Maria morre. Depois tiveram duas professoras substitutas, então abriu um concurso público, né? E para mim, que já trabalhava em escolas, foi um espaço muito legal que se abriu. Eu sabia nada sobre o grupo de teatro aqui, né? Eu sabia que tinha já um projeto, porque eu conheci algumas pessoas desse grupo de teatro uns anos antes, quando a professora Cleonice de Queiroz dirigiu o grupo. E eu conheci eles no festival da Federal, Festival de Antonina, Festival de Inverno. A gente estava lá, fez oficina, e que eu soube que existia esse projeto, isso em 99. Em 2005 abriu a vaga, então foi um espaço muito bacana de poder, em vez de trabalhar em várias escolas, potencializar o meu trabalho aqui. E também estava já na carreira acadêmica, né, eu já tinha feito mestrado, então entrar numa instituição onde pudesse me envolver completamente e somente nessa instituição era um privilégio. E o meu concurso foi feito para trabalhar com o TCFET, que chamava na época, ainda era Cefet, né, o grupo de teatro do Cefet. Toda a prova foi feita voltada à questão de teatro, teatro no Paraná, e a prova didática era desenvolver uma proposta de projeto para o grupo de teatro da instituição. Então foi um alinhamento muito bacana assim, entre a minha trajetória, do que eu já vinha experimentando, fazendo, e o espaço que se abria aqui. Mas, Ismael, é, qual é a tua caminhada de formação? Né? Porque você traz a tua fala, né, antes da gente voltar especificamente para o TUT, essa coisa assim dos colégios de teatro, né? Trabalhar Uhum. como teatrólogo, acho que esse é o Uhum. termo, né? Pode ser. Pode ser, Uhum. não?
Mas ao mesmo tempo, quando você vem para a universidade, e aí você também traz, né, eu já estava no meio acadêmico, e Uhum, a gente sabe que às vezes tem uma divisão uhum, grande, né, entre, eh, o pensar e o fazer. uhum, E aqui você também tem a função do fazer, que é uhum, colocar essa peça na rua, tanto que a uhum, prova didática já era uhum, pensar, uhum, provavelmente, um projeto que envolvia alguma apresentação, alguma uhum, coisa, né. Então como que você se constitui uhum. esse teatrólogo, se me permite, mas também professor universitário? Por onde andam suas pesquisas, né, um pouco nesse aspecto também. Tá. Bom, a minha primeira formação é em magistério, no segundo grau, lá nos anos 80. Então, ser professor me marca desde a minha adolescência, né? Porque eu atravessei a adolescência pensando em pedagogia e fazendo teatro. Então, quando eu venho para Curitiba, quando eu entro na faculdade de teatro, eu estava inclinado, interessado em trabalhar como ator, né? E ao longo da faculdade o horizonte vai se abrindo e fui entendendo outro campo que era muito interessante, que era a direção teatral. Então, a minha formação na faculdade é em artes cênicas, na FAP, né, com habilitação em direção teatral, e nesse meio tempo eu precisava sobreviver, e aí eu comecei a juntar a experiência de professor com o teatro. E aí eu comecei a trabalhar com grupos estudantis, grupos de crianças, adolescentes, né? Então eu venho por esse caminho. E durante a própria graduação que eu fiz o bacharelado, eu também me perguntava se eu não devia estar fazendo licenciatura, exatamente por esse espaço que me interessava de trabalhar pedagogicamente. Depois que eu terminei a graduação, eu fiz uma especialização em teatro, onde eu pesquisei sobre as relações entre atores e espectadores e essa dissolução também do espaço do teatro, não só de palco e plateia, mas de pensar outras formas relacionais. Eh, e aí eu fui para o mestrado, aí no mestrado eu fui trabalhar um pouco mais na área teórica, né, sobre o Antonin Artaud e o Jerzy Grotowski, que são 2 caras bem importantes do teatro europeu do século XX, que também trazem muitas provocações nessas relações, de público, de espetáculo, né. E isso já veio nessas experiências de espetáculo que eu fazia antes até de entrar aqui na universidade, nessas proposições com estudantes, né. Isso também marcou meu trabalho aqui na universidade, em vários espetáculos que eu dirigi já aqui com o grupo. Eh, Acho que era isso, E dentro, você está aqui há 21 vinte anos. e um anos, e o Tuti já existe há, teve o livro de 50, 54 anos agora, 54 em anos. 2026. E aí você conta que algumas pessoas que passaram por ele fizeram relatos, né. Sim. Como que você percebe, Isma, essa mudança? Como que o Tuti ele vai se transformando, né, ele sobrevive a um Cefet, Uhum. ele adentra uma universidade Universidade. tecnológica. Uhum. Como que você percebe essa trajetória, assim, mais especificamente, o lugar que a arte e o teatro passam a ter dentro de uma universidade, sobretudo uma universidade tecnológica? Uhum. Queria falar 2 coisas, que essa sua pergunta me traz. Uma delas é como que eu chego aqui, né. Então, uma das coisas que me impressionou muito é essa trajetória do grupo do teatro quando eu chego aqui, que ele tem 33 anos. A gente tinha álbuns fotográficos das peças, programas guardados, quer dizer, o trabalho feito para mim foi muito importante chegar aqui e entender o que tinha sido já feito, quem me antecedeu, o que que rolou, e ver o impacto que esse grupo tinha, nos anos 70, 80, 90, né, início dos anos 2000, dos trabalhos realizados por outros diretores, né. Então é uma história muito grande até eu chegar aqui, são 33 anos, né. O Brasil passa por uma ditadura, o Brasil entra num outro universo de democracia, a gente tem mudanças em 30 anos no jeito de pensar e fazer teatro, a gente tem mudança na formação dos professores que trabalharam aqui. Então, entender esse contexto para mim foi maravilhoso, né, foi importante e maravilhoso, porque eu vi quanta coisa séria foi feita durante esse período, né. Então sempre tentei, e é uma das coisas que eu levo desde então, de preservar essa memória, e não só preservar, mas difundir também esse trabalho e refletir sobre esse período e esse trabalho.
né, que é um trabalho extremamente relevante, né. Veja que nos anos 70, quando começa o trabalho aqui no Cefet, na escola técnica ainda, não era nem Cefet, onde se fazia teatro em Curitiba? Você tinha o Teatro Guaíra, que tinha iniciativas, você tinha iniciativa no Colégio Estadual do Paraná, que é uma instituição também de muitos anos, e não tinha muitos lugares onde você fazia, e muito menos onde você se formava, né. O primeiro curso técnico profissionalizante de teatro que a gente vai ter no Paraná, é o curso que o Colégio Estadual vai ter nos anos 80. Né, então a gente tem os cursos de formação que depois vai vir com a PUC, com o Guaíra, depois se transforma na FAP e Unespar, né, são cursos que vão vindo. Então o grupo de teatro aqui antecede muito do que vai ter. O grupo de teatro aqui é antes da criação do Sindicato dos Artistas, é antes da lei, profissional Formatores, e então, formava também atores. Então, eu conhecendo pessoas do passado, elas foram falando que quando você pega o histórico, por exemplo, da profissionalização dos atores em Curitiba, no Paraná, você vai ver que entre os primeiros nomes que aparecem na lista são vários ex-alunos daqui, que que trabalharam com o lindo. Zé Maria, porque o Zé Maria foi um dos caras que trabalhou muito pela profissionalização. Então o jornal, as críticas, na época tinha jornal impresso, os críticos de arte, você tem várias críticas que foram escritas por críticos da cidade, porque o teatro aqui tinha uma importância muito grande para a cidade, né? Nesse panorama cultural mesmo. E aí vem esse processo, então, de eu herdar essa história e tentar fazer jus a ela, né? Então tentar eh ter dignidade do meu trabalho como os que vieram antes de mim, isso é uma coisa bem importante. E aí eu entro na universidade, e é o segundo ponto que eu queria trazer, eu entro quando está deixando de ser Cefet e virando universidade, eu entro um mês antes de virar universidade, Bem na transição. bem na transição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Aham. mas coincidiu. Então, eu quando chego na universidade, eu já vim de trabalhar na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, trabalhei lá durante 1 ano e meio, junto com os cursos de licenciatura em Música e Artes Visuais, com teatro, e eu vim do mestrado, então eu já veio com uma mentalidade universitária para trabalhar aqui na universidade. E fui vendo um pouco ainda como que a própria instituição ainda estava lidando entre ser uma escola técnica e ser uma universidade, como que essa mentalidade também vai transicionando. Já passou 21 anos, então muita coisa mudou em 21 anos, né. Então o teatro, ele começa como um grupo extra classe dos anos 70, onde os alunos que estudavam aqui, eles tinham que fazer atividades extra, podia ser esporte, podia ser arte, né. Quando vira universidade, isso vai se tornando um projeto de extensão. Qual a diferença de um projeto de extensão de uma atividade extra classe? Veja que a universidade, em 20 anos, que ela está com 21 anos, que ela também tem, né, a mesma idade que eu dentro da casa, ela ainda está discutindo, ainda está amadurecendo a questão da extensão, né, esse pensamento. Então isso muda várias coisas, né. E de novo, 20 anos, a gente tem uma revolução enorme sobre os meios de comunicação, os sistemas de produção, a mentalidade da sociedade, como a gente entende o ser humano, como a gente entende a nossa responsabilidade social e política. Então também é um processo de eu ir me reinventando e me recriando e entendendo o momento que eu vivo, a instituição que eu vivo, e tentando trazer respostas a isso e manter um trabalho vívido, né. E o que que do velho Tuti você percebe que permanece, assim, na construção de projetos recentes? Velho Tuti, daí pode ser que você está se referindo ao grupo já dos anos 70 e 80, ou Isso, pode ser o velho Tuti quando eu entrei, porque o meu trabalho quando eu os entrei e o meu trabalho de hoje também mudou os muito. velhos Tutis, O assim. que me antecede. Bom, o que me antecede é um pouco especulativo, porque é o que eu Aham, leio e que eu ouvi, né. Já conversei com vários ex-alunos, assim, de várias fases, né, desse período antigo, que sempre foi muito legal, porque eles foram me dando, assim, noções, né. E no processo da escritura desse livro dos 50 anos, na coleta desses depoimentos, além de conversas informais, também foi me criando um panorama muito bacana, assim, do que tenha sido, mas sempre muito parcial, né. sim. Sempre é uma referência, né. Mas eu acho que uma das coisas que se mantém é a paixão, porque as pessoas, quando você faz teatro, as pessoas que vêm fazer o projeto de extensão, elas vêm porque querem. E a montagem de um espetáculo de teatro demanda tempo, demanda destinação de vida, demanda entrega. Você põe seu corpo lá, você se põe na frente das pessoas, você se expõe, você se arrisca. Quando você entra para apresentar um teatro, para plateias grandes ou pequenas, sempre é um risco.
podem rir de você, você pode tropeçar, cair no chão, e se você tropeçar, o que acontece? O seu parceiro de palco pode esquecer o que vocês tinham combinado no ensaio e te deixar na mão, e como que você lida com isso? Então existe um processo no fazer teatral que é essa entrega, ou você vai ou a coisa não vai. E você se destina, então isso transforma muito a gente, transforma as relações. Eu tenho que confiar, eu tenho que me superar, né. Então essa experiência nos depoimentos a gente vê isso, a minha experiência como estudante foi essa, e é o que eu vejo no espetáculo do ano passado as pessoas, especialmente quando é a primeira vez que você vai fazer teatro. É uma descoberta de si, uma descoberta do outro, um nível de superação, porque ao longo dos anos, o que acontece? Eu faço teatro então há mais de 30 anos. A gente vai tendo experiência, né. Eu já vi, tive aquele problema, superei, tive aquela situação, sobrevivi. Então a gente vai vendo que a gente vai criando estratégias, a gente vai, mas mesmo assim, cada espetáculo que estreia sempre é um risco. E eu percebo também, né, Isma, que a história do Tuti, ela é muito complexa, Uhum, justamente porque é um projeto que ele passou a ter características de várias pessoas e uhum, vários tempos históricos uhum, e vários tempos institucionais também, uhum. né. Quando você chegou aqui, na primeira vez que você entrou na sala do Tuti, o que que você sentiu? Ah, Você lembra desse várias coisas. dia? Primeiro, uma alegria muito grande de poder trabalhar numa única instituição, porque antes de entrar aqui eu trabalhava em 4 colégios, eu ficava rodando de um lado para o outro. Teve um ano que eu dirigi 14 espetáculos com crianças e adolescentes, e foi muito desgastante. Então uma das coisas foi uma empolgação, agora eu posso me entregar para cá, para um lugar só. E aqui eu posso juntar minha energia, minha potência. Então, uma das coisas que eu sempre fiz foi transformar a universidade no meu campo principal e dominante de criação artística. Veja que o meu concurso é de professor, eu não fui concursado como artista, mas o meu concurso foi voltado para o trabalho artístico. Então, eu me alinhei muito ao perfil do meu concurso. E essa preocupação pedagógica marca o meu trabalho o tempo todo. Então eu entendo que eu não trabalho aqui como um artista e nem com artistas, mas eu trabalho com um processo pedagógico no qual a gente produz arte, né. E esse produzir arte envolve trabalhar com a linguagem, entender a linguagem, instrumentalizar para a linguagem, né, teatral. E mais que isso, é um outro tempo, né, do processo. O Uhum, processo criativo, ainda que pedagógico, ele exige de você um outro tempo, sim. físico, mental, emocional. É, Como que você equilibra isso, né? Porque, eh, para mim tem muita diferença isso, o tempo da criação. uhum, Às vezes ele exige que você se retire, né, ou que você uhum. esteja com mais força. Como que você equilibra isso quando você vai pensar o processo criativo de uma peça, Uhum. de um espetáculo? Então, o tempo é um assunto muito importante para o teatro, né? Sim. Porque o espetáculo acontece num tempo, né? Não é uma obra que a gente produziu e depois volta a apreciá-la, não. O tempo do espetáculo é o tempo que dura aquele espetáculo. Então a gente tem que preparar esse espetáculo que ele vai durar um tempo e depois de apresentar, ele se encerra. Então tem uma coisa triste muitas vezes de espetáculos muito bons que a gente não pode seguir com ele, né. Tem o tempo de produzir, né, porque criar um espetáculo, a gente pode criar em várias dinâmicas, espetáculo pode ser muita coisa, mas você tem um tempo de trabalhar com isso. Como a gente não trabalha com artistas já formados, a gente tem que trazer uma base de formação que exige também uma preparação, né. Quando eu comecei a trabalhar aqui em 2005, 2006, a gente tinha um outro mundo, uma outra instituição. Os alunos que vinham para cá, era muito comum que eles passassem 2 a 3 anos vinculados ao grupo de teatro. Isso também acontecia nos anos 70, 80, 90. Então é muito legal porque num ano você trabalhava dando uma formação, tinha os primeiros espetáculos, no segundo as pessoas já estavam mais maduras, no terceiro ano as coisas já iam decolando, porque você tinha criado já uma linguagem, uma intimidade criativa, uma subjetividade de trocas, confiança um no outro, né? Então esse trabalho era muito bacana. Hoje em dia, o tempo que a gente vive, é muito difícil os alunos se manterem, os alunos, eu digo pessoas, porque o grupo é aberto para alunos e comunidade. É difícil as pessoas se manterem por um ano. Por quê? Puxa. A vida acadêmica exige muito dos estudantes hoje em dia, e a vida profissional também.
Então tem muita coisa que interessa para todo mundo e tem muitas demandas. Então os alunos têm que fazer atividades complementares, eles têm que fazer extensão, eles têm que fazer estágio, querem fazer línguas, eles querem fazer esporte, entendeu? Você tem uma oportunidade de trabalho, você tem as suas crises e seus problemas pessoais. São muitas exigências. Fazer um espetáculo, a gente trabalha em ciclos de 1 ano letivo e que no tempo líquido vai levar aí uns 6, 7, 8 meses do trabalho do ano. É um comprometimento, é um tempo. É muito difícil fazer num processo que trabalhou 3 meses, agora não quero mais". Ok, não quer mais, e o resto do grupo? A gente foi. Agora eu vou viajar no mês que vem, não vou poder fazer as apresentações". Você acaba com o nosso espetáculo, porque temos uma dependência um do outro. Uma das coisas que eu tento trabalhar muito, e trabalhar com muita maturidade, eh, e atenção, é nessa corresponsabilidade que um tem com o outro, e que todo mundo tem com o espetáculo. De que a gente tem uma interdependência, de que cada pessoa tem uma importância, tem uma responsabilidade com as pessoas, no horário, na chegada, né. Então essa questão é uma gestão de grupo, que é um trabalho que eu me empenho bastante. Vamos sentar para conversar, vamos entender, né. Ok, tem alguma coisa que aconteceu, você ficou chateado com quem? Comigo, com o grupo? Foi uma coisa intencional? Então a gente tem que entender, porque tudo isso pode minar. Então, a gente pode começar muitas vezes com um grupo e isso no lugar pode não chegar em lugar nenhum, porque a gente foi esfacelando as relações humanas. Por quê? Porque a gente se doa, a gente se empresta, a gente se sacrifica, põe meu corpo na frente de todo mundo. Como a gente tem trabalhado com uma linguagem muito do teatro físico, as pessoas sofrem. Elas transpiram, elas saem doloridas, elas se expõem. Daqui a pouco você tem a sua intimidade, sua privacidade, mas você tem que dar acesso para quem está contracenando com você nesses espaços, o que gera um processo de confiança muito bonito também, né. Então isso, assim, várias coisas de tempo. Agora sobre o meu processo criativo, eh, como é que eu vou te dizer? Nos últimos tempos, é que eu tenho que situar um pouco, né, já não posso mais Sim. falar de toda a minha vida, porque aí a gente já tá falando de 30 anos criando espetáculos e criando performances. Nos últimos tempos, eu tenho trabalhado dentro dessa linguagem do teatro do movimento, e dentro disso é uma pesquisa, né, que é sendo feita, vem com uma base da minha formação, com o que eu estudei no doutorado, vem com as trocas com as pessoas que fazem parte, né. E aí optar por trabalhar sem texto, trabalhar só com o corpo e com a imagem é bem desafiador, né. Então eu gosto de pensar o meu processo criativo como um processo de gravidez. Agora começa um processo criativo, começo a cultivar as primeiras ideias. Já aconteceu de ter anos que a gente terminou a temporada de uma peça, tipo em novembro, e já começa a me dar ideia para uma peça para o ano que vem. Só que é muito cedo, não posso começar a ficar com ideia de uma peça em novembro, porque eu ainda nem sei quem vai ser o grupo do outro ano, e talvez a gente vai começar só lá por abril. E eu não quero chegar com a peça pronta, porque eu quero criar essa peça no processo, e isso depende de quem está junto nessa equipe do processo. Mas eu vou cultivando algumas ideias, algumas sementes, né? Então isso, vamos trabalhar sem texto ou vamos trabalhar com texto? Se for texto, vai para um caminho. Se for tem texto, por onde a gente vai? Daí, se é sem texto, qual é o trabalho corporal que a gente vai fazer? Quem é que vai estar junto nesse trabalho corporal? Quanto tempo a gente vai ter para preparar esse pessoal? Quanto tempo vai ter para preparar a peça? A gente tem grana? Se tem grana, eu posso chamar um cenógrafo. Não tem grana. Então eu vou fazer como essa cenografia? Não vou poder comprar nada. Eu tenho material, eu vou ter que usar material alternativo. Eu vou trabalhar com um grupo de alunos, como a gente já trabalhou nos últimos anos, que vão ser os figurinistas. Que base esses alunos têm de figurino, de teatro, de moda? Como que eu vou preparar eles, trazer eles, incluir eles? Então são muitos processos criativos, porque o teatro trabalha com muitas linguagens. E aí eu vou dando ênfase em algumas um pouco mais do que as outras. E isso vai Uhum. dependendo de quem são os parceiros nesse processo criativo e os recursos de espaço, recursos de tempo, recursos financeiros, de contratação, de comprar materiais, recursos que a universidade dá. Por exemplo, a universidade tem um estúdio. Isso me dá uma potência para fazer certas coisas e pensar esse material como um material que não é gratuito, porque a universidade está investindo, tem profissionais contratados, tem equipamentos contratados, né, comprados, mas é uma estrutura que me permite usar no Uhum. processo criativo. Durante muitos anos, a universidade tinha uma grande marcenaria que trabalhava na estrutura. Ao longo dos anos, as mudanças do tempo,
esses serviços, na regulamentação nacional, foram sendo terceirizados. E os marceneiros contratados foram se aposentando, mudou o sistema da universidade de funcionamento. Mas durante muitos anos fazia-se grandes cenografias dentro da universidade, porque a gente tinha madeira, a gente tinha marceneiros especializados. Então, de novo, o que que a universidade dá? O que está disponível? O que está nas ideias? O que vem trabalhar junto está oferecendo? É um conjunto de coisas, né, que a gente tem que pensar e às vezes pensar isso no âmbito da universidade é mais complexo ainda, porque a É, gente demanda de, às vezes, de licitações, às vezes do sim, próprio orçamento. sim. Não é algo simples, né, de organizar. E a greve, né? Porque às vezes Sim, a gente também tem que lidar com greves e pandemias. Então acontece da gente já teve, da gente estar trabalhando num processo de espetáculo e instaura uma greve. Quanto tempo dura uma greve? Não sabemos. A greve vai durar um mês, vai durar 6 meses? Não sabemos. Interrompemos o processo de ensaio do espetáculo depois de um mês e meio de trabalho, na metade dele, e vamos parar por quanto tempo? Porque se a gente parar e voltar dali a 4 meses, perdeu tudo. Porque o elenco se dispersou, as pessoas foram fazer outras coisas da vida. Então significa que aquele espetáculo talvez vai ter que ser abortado. E aí, como que lido? Eu, enquanto profissional, enquanto cidadão, enquanto trabalhador, enquanto servidor público. Então, são vários fatores que envolvem essas questões de. Né? E quando dá uma pandemia às vésperas da estreia? Talvez o trabalho de um ano inteiro caia por terra. você traz o ponto da pandemia, que é um ponto que não apareceu aqui ainda, Hum, não é, Ismael? A gente está há 6 anos na é pandemia, 2020. né? 6 anos. Como foi, assim, para o Tuti, mas também como que você faz essa leitura para o campo do teatro? Uhum. Ter vivido a pandemia, Uhum, porque existia um discurso social de que a arte sustentou uhum, nossa saúde mental uhum, dentro do que lhe foi possível, né, na pandemia. Só que quando a gente traz arte para a conversa, a gente está falando de várias linguagens, de várias abordagens, de várias possibilidades. E o teatro é dessas linguagens. E às vezes a gente generaliza. A arte nos salvou. O teatro teve lugar na pandemia? o teatro foi uma arte que sofreu muito. Os artistas de teatro, os artistas da cena, os artistas de dança, de teatro e circo sofreram muito, porque você não podia ter reuniões coletivas. E como é uma arte da reunião coletiva, a apresentação ao vivo, isso trouxe um caos muito grande, né? Para todo mundo, né? Mas eu digo assim, para os artistas de teatro, de danças, de artes cênicas, foi muito difícil, né? Muitas pessoas que vivem só de arte ficaram completamente sem renda e sem recursos. E porque não tinha onde trabalhar. E o teatro, por ser essa arte presencial, relacional, passou a ter que lidar com a mediação da tela. Então, isso trouxe várias questões para o teatro se repensar. O teatro é a experiência relacional da presença de seres humanos, ou o teatro é só narrativa, mas daí isso não acaba sendo mais cinema, um audiovisual, né? Então se tornou muito difícil, as pessoas passavam muitas horas na frente das telas durante aquele período, trabalho, de lazer, de relações, né? Conversando com amigos, né? Então o teatro sofreu muito, especialmente no primeiro momento que todo mundo, ninguém tinha noção de nada, ninguém sabia quanto tempo durava. Ao longo da pandemia, o teatro foi buscando alternativas, foi tentando se reinventar, até que a gente teve lei que apoiou e ajudou a dar subsídios, incentivo e ajudou a descentralizar recursos de renda, né, para os artistas. Então se produziu muitas experiências também virtuais, online, né, síncronas de teatro. É, a opção que naquele momento a gente fez, diante de toda esse caos, não tem outra palavra para isso, né? Foi de que a gente não montaria uma experimentação online virtual de teatro de espetáculo. A direção da época entendeu, apoiou. Eu sei de grupos estudantis que tinham que se manter em atividade, porque tinha também uma questão de alguns grupos estudantis pagam bolsa, né, para os participantes de grupos, a gente não tem essa modalidade. Então tinha uma questão de produtividade que tinha que ser mantida por conta da bolsa de contrapartida, e isso gerou bastante desafios, né? Então a gente produziu muito, muito com o Tuti durante a pandemia,
fazendo lives, oferecendo cursos, fazendo bate-papos, criando uma porção de conteúdos, produzindo publicações. Então a gente teve uma produção muito intensa e muito rica. E isso foi muito legal para a gente pensar e entender que o TUT não é um grupo de teatro. O TUT é um programa, na verdade, seria, porque a gente não é só um projeto, nós temos vários projetos com o TUT. Mas que o TUT, como um projeto de extensão, não está restrito unicamente a montar espetáculos e apresentar. Embora isso seja o nosso carro-chefe até hoje. Mas a gente desdobrou em muitas atividades formativas, porque nós estamos numa instituição pedagógica e a formação em teatro trabalha com um letramento em geral. Porque você aprender a apreciar um espetáculo, pensar sobre teatro, ajuda você a pensar sobre relações humanas, ajuda você a pensar sobre a relação no espaço, aprende você a pensar politicamente em autoridades, em poderes, em inter-relações. Por que esse personagem é tão subserviente a outro personagem? Mas qual é o direito que aquele outro tem de se impor? Entende que a gente, nesse mundo ficcional, a gente está pensando sobre relações, a gente está trabalhando sociologia, a gente está trabalhando espiritualidade, a gente está trabalhando tecnologia e engenharia. Como é que você constrói esse processo? Então, o teatro é muito amplo e lida com muita coisa. Eu percebo que essa potência que a arte tem, de maneira geral, ela nem sempre é entendida como uma potência Uhum. dentro das estruturas hegemônicas mesmo que nós temos, que são orientadas pela razão, sobretudo. Mas você traz, né, Ismael, que o Tuti é conhecido pelos seus espetáculos. Uhum. Mas você traz a tua fala e a gente sabe que vocês têm, publicações, oficinas, cursos, exposições. Eh, o que que esses documentos e esse acervo, eles guardam, que o palco sozinho não guarda? Uhum. Então, o teatro, eu falei essa coisa do tempo, né? O teatro é uma arte efêmera. Ela vai durar aqueles dias, aquelas horas, durante aqueles dias de apresentação e sumiu. Um filme a gente faz e ele perdura. A gente pode assistir filmes de 100 anos atrás, que estão conservados e a gente consegue ver. A gente pode ver uma escultura de 3.000 anos atrás. A gente pode encontrar arquitetura aí de muito tempo atrás. Mas a arte teatral, como ela é um encontro, uma relação, é uma experiência direta entre artista que faz e público que vê, esse encontro, ele se dá no momento, ele some. Como que o teatro sobrevive ao longo dos tempos? Através de registros que se façam. Então a gente tem fotografias. Mas para que serve fotografia de teatro para ser guardada? Porque a fotografia já é uma outra arte. A foto de teatro já é uma outra linguagem que é criada sobre uma arte criada sobre uma arte, né? Então, como que a gente trabalha nessa preservação, por um lado, de uma memória cultural, uma memória artística, que é uma memória social, como que a gente trabalha e entender aquilo também, porque não é só para lembrar, mas é para pensar o presente, para a gente sonhar o futuro. Existe uma coisa também que se trabalha na arte, que é a ideia de mediação artística, de mediação teatral, que é o quê? Trabalhar ajudando as pessoas, pessoas incomuns, pessoas, qualquer pessoa, a entender melhor como a gente pode apreciar aquela linguagem artística e como a gente pode se valer daquela linguagem artística para se expressar. Então, não visando a produção de um espetáculo nem de um artista profissional, mas é isso que a gente chama de uma certa alfabetização, é entender um pouco essa linguagem. Olha que interessante, a luz quando vem daquele lado faz uma sombra assim, e quando entra a luz com aquela cor, nossa, me deu um arrepio. Aí a gente pergunta: "O que é esse arrepio?" "Ah, esse arrepio é porque ficou uma coisa forte." "O que é forte?" "Nossa, trouxe um impacto, aquilo deu um peso, o rosto do ator parece que se transformou." Mas não foi a expressão do rosto transformou, foi a luz que fez com que o rosto se transformasse. Entende? É ajudar as pessoas a pensarem isso. É isso, pensar por que que esse personagem se submeteu àquilo? Por que que essa luz mudou? O que que aquela roupa tinha que fazia com que aquele personagem tivesse um negócio? O que que é esse negócio? Então, a mediação teatral tem a ver com esse processo de entender as coisas, de aprender a criar um olho sensível, um olhar crítico. Não gostei daquela hora que aquele personagem entrou com aquele chapéu.
Por que aquele chapéu não gostou? Ah, não gostei. Ok, então vamos pensar isso. Ah, porque o chapéu trouxe isso, o chapéu provocou aquilo, aquele chapéu não combinava com isso, aquilo. Aí a pessoa, você vê que ela tem vários elementos de leitura, mas que nem sempre ela sabe nominar. Mas ela teve essa experiência. Então, a mediação teatral que a gente tem feito passa por isso. Apresentamos espetáculo, bate-papo depois da peça. Olha, como que se cria uma peça de teatro? É uma peça complexa, veja, eu estou falando aqui que a gente tem que lidar com roupa. Mas não é uma roupa para esse, mas aqueles lá têm uma roupa igual. Por que que eles têm uma roupa igual, se têm uma roupa diferente? Como que a gente cria? A gente começa criando a partir de uma peça escrita, mas essa peça de vocês não tem nem texto? Então vocês não criaram a partir de um texto? Não tem texto? Aí a pessoa vai abrindo, porque ela tinha uma referência de que o teatro tem que ter texto. Aí a gente vai produzindo coisas. O que que a gente vai produzindo? Vamos pegar essas fotos, fazer uma exposição. Olha que legal esse trabalho, olha a expressividade desse corpo, olha que bonito, olha, nós temos foto dos atores se maquiando no camarim, olha que legal como faz a maquiagem no começo, no final. Uma das coisas que a gente tem feito também nos últimos anos é documentários sobre o processo de criação. É um trabalhão, porque ao longo do processo de criar a gente tem que ir guardando vestígios, registros de ensaio, uma foto da hora que foi desenhar lá o figurino, um momento que teve uma discussão sobre. E isso tudo depois a gente usa para contar a nossa própria história. O que é desafiador no documentário de teatro durante o processo? A gente não sabe nem se a peça vai dar certo. Porque a gente pode estar fazendo escolhas e pode ser que não dê nada certo. Mas depois a gente cria uma narrativa sobre a criação. Por quê? Para ajudar o público a ver como é que se chegou naquele resultado. Para mostrar. O documentário que a gente lançou do espetáculo do ano passado, o espetáculo Pó, que foi feito com uma bolsa BIPAC aqui da universidade, vai trazendo isso, ele vai mostrando pouco a pouco. Aparece o documentário lá uma hora que eu falo assim, gente, eu acho que é isso, mas pode ser que não dê certo. Olha, nós queremos talvez fazer aquilo. E depois, quando chega no final, deu certo. Aí o espetáculo, entendeu? Então, o documentário vai fazer isso. A gente publica artigos, não porque precisa publicar, porque é exigido da avaliação do docente, mas a ideia é que a gente democratize esse conhecimento, participe em congressos, em eventos e troque com outros professores, com outras pessoas da academia, né, que a gente possa compartilhar esse texto com outras pessoas que podem ler. Olha que legal. Gente, nossa, eles leram tudo isso de teoria de arquitetura para poder fazer um espetáculo que é só eles na praça? Então, esse só eles na praça, não é só eles na praça. Às vezes pode ser, porque a arte tem muito da intuição, e às vezes a gente tem muita coisa intuitiva, mas a gente também tem muito conhecimento, muita construção, não só técnica, técnica de luz, de voltagem, técnica de como a gente faz aquela máquina girar no meio do espetáculo, mas tem também esse conteúdo social, psicológico. E uma das coisas, só para fechar também desse processo, dessa complexidade, né? Uma das coisas que às vezes impacta o público não é o cenário, não é a história, não é os personagens. Às vezes o que impacta é a inter-relação dos atores e a presença deles na entrega em cena. Quando a gente trabalha, por exemplo, com a acrobacia, que a gente fez nos últimos anos, incluindo a acrobacia, eu gosto de falar porque é muito bonito isso, que a acrobacia tem uma coisa, quando você levanta alguém, alguém fica em pé em cima do seu ombro, e você levanta a pessoa e joga e pega, tem uma corresponsabilidade um com o outro muito grande, é muita confiança, porque se a pessoa que estava embaixo e eu estou em pé aqui em cima, se a pessoa não me segurar, eu caio e me esborracho. Se a pessoa em cima não se equilibrar bem, ela se esborracha, cai em cima de mim, eu me machuco. Então existe um risco físico, e isso vai criando uma conexão e um comprometimento. E às vezes a gente já viu relato disso de pessoas que assistiram as peças assim, nossa, mas tem um negócio entre vocês, né? O que é esse negócio entre vocês? Isso também é criação. Isso faz parte do que eu falei, um pouco dessa gestão de comprometimento. Né? Então, é um trabalho que não é só como você levanta o braço e fala, ou como essa cor representa, mas é como é que a gente pode criar um espaço de potência humana. Isso é muito profundo, né? E Hum, enquanto você falava, eu ficava pensando numa outra coisa aqui. Você está trazendo a informação de que o Tuti tem feito bastante peças que não têm texto, sim. né? E isso me leva a pensar que há vários tipos de teatro. Uhum, E que tipos de teatro são esses, assim, até para quem está nos vendo, uhum, né, tentar entender, porque a generalização, né, vou ao teatro. Mas que teatro é aquele? uhum, Porque a gente sabe que existe, mas
socialmente isso é generalizado, né, vou ao teatro. Mas me parece que o diretor, ele e o seu grupo, e todas as pessoas que compõem um espetáculo, fazem escolhas o tempo todo, né, que Uhum, perpassam questões do estilo, questões estéticas, questões performáticas. Como que é isso, assim? Isso decorre de uma vertente teórica? Isso decorre do processo criativo mesmo e da uhum, intuição? Como que faz? uhum. Tá. Eu acho que uma coisa legal dizer que o TUT não é só um projeto de extensão, e quando eu digo só, não estou menosprezando ser só um projeto de extensão. O que eu estou querendo é potencializar essa afirmação, dizendo que o TUT também é um espaço de pesquisa, porque eu pesquiso com o TUT. Cada espetáculo é uma pesquisa. Cada espetáculo, me arrisco com alguma coisa. E isso fica muito claro, né, quando você traz as informações de como que rola o espetáculo, quais as escolhas quando vai para acrobacia, quando tenta montar o próprio acervo do Uhum, grupo. Isso fica claro, porque é isso, não é só pensar: "Eu vou fazer", né. sim. É, tem vários jeitos. O que que é o só vou fazer? Mesmo o só vou fazer, é legal de pensar nisso, né? Mesmo um espetáculo muito simples, ele também envolve muitas questões. A gente tem muitas vezes um senso comum que perpassa assim a sociedade sobre o que é teatro. Um lugar muito comum que tem, que e ocupou historicamente muito forte e ocupa ainda hoje em dia, é essa ideia do teatro como uma arte da palavra, onde você constrói o espetáculo a partir do que se fala, o texto, o autor. Isso é uma coisa que foi importantíssima durante milênios e ainda hoje é, e é muito valorizado. A gente tem o campo da dança e o campo do circo, especialmente as acrobacias, onde está muito valorizado, acrobacias e outras modalidades circenses, onde está muito valorizado o corpo, a expressão do corpo, a comunicação do corpo, as habilidades do corpo, né? E o teatro, ele vai passando por um processo, né, o teatro vai passando por um processo ao longo do século XX de ir se misturando, como todas as artes fazem no século XX, de se misturar com outras artes, de perder território. Então tem espetáculos que a gente faz que as pessoas dizem, mas isso não é teatro, isso aí é dança. Não, isso aí é um bonito espetáculo de circo. Depende um pouco da ênfase que a gente vai dar, mais acrobático, mais coreográfico, né? Então, hoje em dia para a arte, na verdade, para mim, pouco importa o nome exatamente que você vai dar, se é teatro, se é dança, mas isso ainda é muito importante para as pessoas se referenciarem, né? Então, assim, o teatro que a gente tem trabalhado perpassa por esse pensamento, né, de como que a gente pode criar com o corpo, como que a gente cria narrativas com o corpo. Eu gosto de pensar não só narrativas com o corpo, mas como a gente cria poesia com o corpo, como a gente cria poesia com o movimento. Então, como a gente cria poesia com a respiração, como que a gente cria expressividade. Veja que é uma coisa essencial que a gente faz o tempo todo, é respirar. E se eu parar de respirar? E se eu alterar minha respiração? A minha respiração interfere na respiração do outro? Eu estou lá me dando, estou sendo visto. E aí, como a gente pode construir ou não, usando palavra ou não, usando o corpo, né? Então existem coisas mínimas que a gente pode pensar que são potências criativas e estão na gente. Por isso que trabalhar a expressividade do corpo, seja a fala, seja o gesto, a gente está se trabalhando, porque a gente é a matéria criativa, a gente é a nossa potência e a nossa limitação. Então, assim, eu tenho várias limitações físicas. Eu não sei fazer acrobacia, eu não consigo virar bananeira, que eu fico tonto. Mas eu gosto de trabalhar com isso dentro do espetáculo, porque embora eu não tenha habilidade técnica, tenho tido a oportunidade e o prazer de trabalhar com pessoas que têm. E aí elas trazem esse elemento. E até talvez por ser um elemento que não me é tão dominado, eu me fascino um pouco com ele e ao mesmo tempo que eu me fascino, eu fico com medo que os atores caiam. E aí, de repente, o medo de cair e a fascinação da habilidade já é um material para eu criar com isso, né. Então, esse teatro que a gente tem feito vai trabalhando um pouco nesse lugar. Qual é a potência de criar e de envolver, de fascinar, de assombrar, de comover, de confortar, sem precisar dizer: "Fique alegre", sem precisar dizer: "Você já pensou sobre isso?". Como que eu posso o ator pode olhar para o público e fazer uma pergunta sem elaborar palavras,
A gente faz isso no dia a dia. Sim. Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente direciona o olhar e a pessoa entendeu que a gente fez uma pergunta. Tem um pouco a ver com intimidade, mas tem a ver com um pouco o próprio domínio do corpo, como que eu me dou a expressar. Esse lugar eu acho muito interessante. E não é só um lugar para ver, porque aí entra num processo de comunicação que não é só racional. Não é o que eu te digo e você ouve e entende, mas é o que te comove. Então, quando eu me movo, você, de certa forma, ao olhar para mim, você se projeta em mim e você comove comigo, você se move comigo. Ah, já teve espetáculo que a gente fez que alguém disse assim: eu não sei explicar, mas foi muito potente. Nossa, teve um negócio ali que, não sei, a hora que a personagem veio e, de repente, aquele negócio. Percebe que a pessoa não está conseguindo achar palavras para dizer, mas está lá. E foi forte. Esse lugar é muito legal, né? E é o tempo da fruição, e ele está cada vez mais escasso É, nesse nosso tempo acelerado, né? Esse tempo de se permitir fruir e se comover, ou mesmo se é, mover, né, em relação é. ao outro. Me parece que o teatro cumpre com isso. E nesse cumprimento, né, de tempo, você comentou em algum momento que existe o Tutti sempre teve acervos. Sim, A história dele foi preservada, sim. né, nesses 4 54 anos. anos. A história do Tutti foi preservada e você também trabalha, como um pesquisador do teatro, mas da própria do próprio Tutti. Sim. De alguma forma, né, isso vai acontecendo. Você observou, eh, como que as peças ou os temas, eles se transformaram ou se mantiveram, ou houve uma mudança que tem a ver com o tempo histórico, com o tempo das pessoas, com marketing, não sei, Uhum, coisas do tempo histórico. uhum. Isso a gente consegue ter essa dimensão olhando para os arquivos? Eu acho que sim, porque o teatro e os processos de criação de teatro foram mudando ao longo dos tempos, dos séculos, das décadas. E cada diretor acaba tendo, a partir da sua área de formação e das suas experiências, referências e coisas de interesse. Então é muito notável, por exemplo, que dos anos 70 e 80, o Zé Maria Santos, que dirigiu o grupo de teatro aqui, ele fez várias peças de cunho muito político, inclusive peças que eram censuradas em outros lugares, e às vezes ele conseguia a liberação da censura, porque os espetáculos da escola técnica também passavam por censores, né? E tem várias peças de cunho político, de autores políticos, que eram montados aqui naquele período. Zé Maria tinha uma posição política muito clara em relação a isso. Vários alunos da época dele falam, vários que passaram por aqui, que vieram para fazer cursos técnicos, se dirigiram para o jornalismo, se dirigiram para o ensino, se dirigiram para a arte, se dirigiram para áreas humanísticas, embora os cursos técnicos aqui se dirigissem para outros caminhos. Muitos testemunham isso, que era com essa base desse olhar pensativo, humano e crítico sobre a sociedade. A Joana Rolim, ela trabalhou 5 peças no período que ela teve com o grupo. Dessas peças todas, exceto uma que foi uma criação coletiva, as outras eram textos que ela escrevia. E ela trazia o universo dela, ligado a um campo do esoterismo, a um olhar feminista, a um olhar sobre a adolescência, adolescer, e isso ela trazia dentro desses textos e dessas peças. Então a gente tem processos diferentes, às vezes produções coletivas, às vezes textos de autores renomados nacionais ou internacionais, às vezes autoria dos próprios diretores e diretoras, né? No meu trabalho aqui na universidade, no começo eu trabalhei com mais peças de autores importantes, renomados, onde a gente trabalhava em cima desses textos, trabalhei também com processos coletivos já lá no começo. Depois desses últimos tempos, eu tenho assinado também a dramaturgia, né, que seria o texto, né? Então eu faço dirijo a encenação e a dramaturgia e assumo às vezes outras funções de cenário, trilha sonora, etc. Puxa caixa. Puxa a caixa, a produção sempre também, mesmo que envolva alunos no processo de produção. Então, nesses últimos espetáculos que eu tenho trabalhado, a ideia é sempre tentar pegar um tema que seja muito contemporâneo, um tema que está muito latente. Então, quando foi o espetáculo de 2019, a gente trabalhou com bonecos, com circo, com um cenário maravilhoso, iluminação fantástica, uma trilha sonora estupenda.
E essa peça trabalhava sobre uma angústia profunda de monstros que devoram as coisas que nos eram caras e queridas. O que acontece em 2019 no Brasil? A gente vem de 2016, do golpe contra Dilma, a gente começa a ter um processo de polarização política, Bolsonaro se elege, e isso traz uma sociedade hostil, agressiva. As pessoas eram xingadas porque estavam dirigindo um carro vermelho, e alguém parava e xingava ela no semáforo porque o carro dela era vermelho. As famílias se romperam, a polarização política que a gente vive hoje já vem de muito tempo. As famílias brigavam por essas posições políticas. Como você, sendo um cristão, pode ser a favor de armamento entre as pessoas? Como você pode ser a favor da pena de morte? E isso foi criando rupturas, e era uma coisa que era muito difícil. E Yoko, que é o espetáculo de 2009, ele vem com isso, com um grito engasgado. Só que a gente foi trazendo isso para um campo poético, para um campo metafórico, para tentar lidar com a angústia. Quando a gente vem com o Amparo em 2022, pós-pandemia 2021, a gente veio num período de muito isolamento e de angústia do sofrimento. E isso a gente trouxe para esse contexto de tentar pensar o que é o ser humano sozinho, como a gente pode criar essa expressividade nesse espaço tão pequeno, o que acontecia nesses momentos de isolamento. Tem gente que foi feliz isolado, tem gente que desesperou, tem gente que se transformou e nunca mais foi o mesmo. Então isso a gente foi trazendo. Quando foi o espetáculo Parte, era um momento que a gente estava vivendo naquele ano das guerras, dos processos migratórios, dos barcos sendo afundados, dessa angústia de abusos de migrantes, que estava o tempo todo na mídia, estava muito forte. Então a gente foi trabalhando com essa temática de pertencer e não pertencer, e tentar chegar e não chegar em lugar nenhum, né? E lutar para tentar estar junto com quem a gente ama. E ano passado a gente foi vendo ao longo de 2025, crescente no início do primeiro semestre, um número incrível de violência contra mulheres, absurdas, bárbaras e muito feminicídio, sendo cada vez mais denunciado, porque o feminicídio sempre existiu, mas isso foi ganhando mais visibilidade. E esse tema entrou também como pauta do nosso espetáculo, de lidar com esse assunto da violência contra a mulher, né? E foi o caso, inclusive, quando a gente estava na temporada, no ano passado, foi um momento ápice, assim, de violências absurdas, de assassinatos horrendos, assim, né? E a gente estava tratando sobre esse tema com espetáculo, era uma coisa assim. Então, a ideia é tentar criar um espaço de trazer esses temas, essas angústias. Tem um monte de amigo meu que fica dizendo que tem que fazer comédia, porque eles estão cansados de sofrer nas peças que eu tenho proposto. Mas a ideia é de tentar processar artisticamente dores, inquietações, deslocamentos, para tentar achar isso de novo, nessa ideia de que a arte, que é essa poesia do gesto, essa poesia da imagem, esse corpo, porque todos esses temas que eu estou falando são temas de corpo, são temas de corpo em angústia, são temas de corpos sufocados, são temas de Uhum. corpos isolados, são corpos de corpos mortos, né? É de tentar trabalhar. Então, essas temáticas encontram também nessa linguagem do corpo uma potência da gente trabalhar. Então, teve o espetáculo, por exemplo, Oco, a gente trabalhou muita pesquisa de mãos, eram mãos que tentavam se encostar e não se encostavam, eram mãos que tentavam pegar coisas que escapavam. No espetáculo Amparo, a gente trabalhou muito a expressividade do pé, porque eram pés que não podiam pisar fora de casa. Cada um das cenas que tinha na peça tinha um cenário, e esses atores nunca pisavam no chão do palco. E eram pés que a gente foi buscando como que a gente expressa esse pé, como esse pé se enraiza, como esse pé tem medo do chão. Então veja que a gente foi conduzindo um pouco alguns aspectos de pesquisa sobre segmentos do corpo por certas potências poéticas, metafóricas que eles vão trazendo. Para mim, o suprassumo, quando a gente fez o espetáculo Amparo, foi um amigo meu que estava na plateia assistindo, e eu vi alguém durante o espetáculo, alguém da plateia falou assim, meio de saco cheio, mas a pessoa falou assim, ai meu Deus, não aguento mais ver pé. Eu achei o máximo. Cumpriu o Porque objetivo. porque veja que no teatro, a gente tem o corpo inteiro do ator lá no palco. Não é que nem no cinema que eu posso ficar dando close nos pés o tempo todo, eu não dou close nos pés que nem no porque se fosse isso no cinema estava feito. Tiro foto de 20 pés e está feito. Agora a gente tinha que conduzir a atenção do público para um pé que é expressivo. E pé que a gente serve para caminhar, entendeu? Pé que a gente não dá valor, pé que a gente não usa como um instrumento expressivo no nosso dia a dia, mas a dança usa. O teatro usa, pode usar, né? Então isso, entende quando eu digo que a gente está trabalhando com o hoje, trabalhando com a linguagem do corpo, trabalhando com a pesquisa,
trabalhando no autodescoberta e nas conexões entre nós, agentes criativos, e esse público que está vivendo a sociedade do feminicídio, que está vivendo a sociedade da pandemia, que está vivendo essa sociedade, essa barbárie desses povos migratórios violentados o tempo todo e mortos, e a gente olha pela televisão como que isso aquilo não nos dissesse respeito, né? E agora a ideia é um audiovisual do Bodas de Sangue? Ano passado a gente fez um projeto muito legal, que é assim, Bodas de Sangue foi um espetáculo de 2008 que eu dirigi aqui na universidade, quando o grupo fez 35 anos. E eu tive a ideia, vamos pegar dessas 34 peças anteriores, alguma delas como memória do grupo. E aí a gente escolheu Bodas de Sangue, que é do Federico Garcia Lorca, um autor que eu gosto muito, que eu já tinha montado na faculdade. Pensei, vamos pegar Bodas de Sangue. E a gente trabalhou, era um elenco grande de 20 pessoas, a gente ensaiou, apresentou, foi uma peça que teve em um ano de trabalho, a gente teve 17 apresentações, que incluiu além de apresentações em Curitiba, em Pato Branco, em Cornélio Procópio e Ponta Grossa. E a gente fez ainda um seminário de pesquisa com convidados diferentes do Brasil. Naquela época, a gente documentou com fotos e fez uma pequena exposição sobre o processo criativo da peça. Foi muita coisa num ano. Esse grupo de pessoas, 2008 para cá, muitos deles, a maioria deles, se manteve em contato. Alguns fizeram peças depois também, outras peças com grupo, mas esse grupo foi se mantendo ao longo dos anos. Quando completou 10 anos que a gente tinha estreado a peça, o pessoal se reuniu e fez uma festa surpresa, me enganaram completamente, e foi um momento lindo de reencontro, de retomada. E aí, ano passado, eu estava pensando em fazer um projeto bacana também, que trabalhasse com esse processo de olhar a história do grupo, ainda um pouco na influência da comemoração dos 50 anos, que foi em 2022. Então, eu propus para esse elenco de 20 pessoas da gente tentar encontrar todo mundo e fazer 3 ensaios e uma apresentação pública do Bodas de Sangue. Dessas 20 pessoas, a gente conseguiu localizar 16. Algumas estão morando no exterior, uma dessas pessoas faleceu, e a gente se encontrou, leu, apresentou, e esse processo a gente foi documentando. A gente chamou um grupo de alunos voluntários que foram registrando os ensaios, registrando a apresentação, o bate-papo depois. Foi mais de 100 pessoas para assistir à leitura da peça. Foi muito bonito, o bate-papo foi muito legal. São 18 anos de intervalo. Tem gente que tinha 14 anos na época e agora tem 30 e tantos. Tinha gente que tinha 20 e poucos anos, agora tem 40 e poucos. 18 anos é mais da metade da vida da maioria daquele pessoal do elenco. E eles se reencontrando e vendo e retomando os personagens. Eles começaram, gente, eu nunca tinha entendido esse personagem. Que cretino! Outro vem e disse, meu Deus, você percebeu o que essa fala fala? Que coisa linda! Quer dizer, eles mudaram. O texto é o mesmo, mas a sociedade mudou. A forma como a gente viu o papel da mulher há 18 anos atrás e vê hoje mudou. Não é só assim, ai, quando a minha avó era jovem, era... Não, as coisas, a sociedade muda, a gente muda, né? Então foi um encontro muito bonito, foi material documentado, e agora a gente está no processo, já estamos nesse processo desde o ano passado, na verdade, para fazer a edição e lançar esse material. Que ele vai ter, por um lado, o caráter da memória, o processo criativo entra um pouco também, mas daí é um processo criativo de memórias que a gente tem fragmentados. E entra muito esse viés do que o teatro significou na minha vida. Gente, pensa, por que que passados 18 anos essas pessoas resolveram voltar para cá para retomar essa peça com essas mesmas pessoas? Isso é muito forte. E aqui que eu fico pensando assim, né? O que o teatro oferece dentro da universidade especificamente, que não está em outros lugares dentro da universidade? Bom, vou falar mais especificamente sobre a UTF-PR, porque a gente pode pensar em universidades que são muitas e variadas. Sim. A UTF-PR tem suas características e uma delas é uma instituição que não oferece graduações nas áreas de artes. A gente tem até aqui no campus Curitiba alguns cursos que se aproximam muito. O design, a arquitetura, comunicação, letras, né? Que a gente vai tendo várias disciplinas que vão se aproximar, a própria educação física. Mas a gente não tem um campo que discute a arte. Então, o teatro, ao longo desse tempo todo, inclusive no livro dos 50 anos do Tucci, eu menciono isso. Tem gente que hoje em dia é artista, que quando estudou aqui, não fez parte do grupo de teatro, mas assistiu o grupo de teatro daqui. E essas pessoas ficaram fascinadas, se interessaram e, posteriormente, mesmo sem ter feito teatro aqui, acabaram optando o teatro como uma opção. E elas falam,
O teatro que eu assisti dentro da escola técnica determinou a minha paixão pela arte. Então existe esse campo, por um lado, do teatro, do TUT, né, dentro da universidade. Isso é um campo que permita viver a arte, produzir arte. Mas a gente atende um grupo muito pequeno, entre 10.000 alunos que esse campus tem, a gente consegue absorver quanto? O elenco passado a gente tinha 17 pessoas, sei lá, talvez a metade fosse aluno. Então não é tanta gente assim, mas é né, um grupo. Por outro lado, trazer a arte presente dentro do campus lembra que a sociedade é mais ampla e que a vida é menos funcional do que estudar, tirar notas e se formar profissionalmente. Então a gente cria um espaço de sensibilização. Muitas pessoas que já vieram assistir nossas peças falaram: sabe que a primeira vez que assisti um espetáculo, nós estamos falando de pessoas adultas, de 20 e poucos anos, eu nunca tive a oportunidade de ver teatro. Ou se eu assisti, não lembro. Então a gente abre um espaço importante para trazer a arte para perto da comunidade interna e que possibilita com que a pessoa se descubra e perceba o mundo de uma forma mais ampla. E, no mínimo, a discussão: para que arte dentro dessa universidade? Essa pergunta já é totalmente válida, porque essa é a pergunta que a sociedade muitas vezes faz: por que arte na sociedade? Por que arte no dia a dia? Só provocar, existir para provocar essa pergunta já é um caminho. Outro papel importantíssimo é abrir a universidade para a sociedade. Então, tudo que a gente promove são atividades abertas que a sociedade pode participar. Então, a universidade, que é uma instituição pública, ela se torna pública. Então, a gente acolhe, recebe, vem. As pessoas vêm fazer teatro, as pessoas vêm fazer um curso, as pessoas vêm assistir uma palestra, as pessoas podem assistir um documentário sem nunca estar em Curitiba, porque está tudo online gratuito. Entende? As pessoas podem vir. Eu lembro a primeira vez, eu venho de uma cultura onde não era naturalmente que eu iria fazer faculdade, não. Eu iria terminar o ensino médio, o segundo grau. Até ali eu iria estudar. Dentro da realidade da minha família, dos meus pais, da sociedade onde eu vivia, era isso a perspectiva de estudar. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa universidade. Eu entrei na universidade, tímido, acanhado, pensava: nossa, universidade. Então eu fico pensando que às vezes tem gente que vem para cá porque veio assistir a peça de teatro e olha e fica pensando: nossa, uma universidade, como é que faz para estudar aqui? É de graça? Porque você sabe que existem muitas pessoas da sociedade que não sabem que uma universidade pública é gratuita. Então abre para aproximar as pessoas. Ou as pessoas, como já teve gente que veio participar do grupo de teatro e disse: a minha vida inteira eu quis fazer teatro, nunca tive oportunidade. Né, tem uma pessoa que trabalha participou do espetáculo passado, né, ela fala: eu não fiz faculdade, porque a minha família era muito humilde, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não tive como fazer faculdade. E de repente eu vir aqui, poder fazer teatro dentro da universidade. E eu estou fazendo teatro com gente que são universitários. Eu estou fazendo teatro com um professor universitário. Então isso cria um processo de difusão de conhecimento, de experiências, de ampliação de mundo, de diferentes maneiras. Então, é um papel importantíssimo que o TUT tem dentro da universidade de existir, por todos esses fatores que eu listei. E é um campo de pesquisa, novamente, desculpa só para trazer ainda, é um campo de pesquisa aonde eu tenho conectado o ensino. Porque eu trabalho junto na graduação de design. Então a gente tem TCC que são feitos em torno do TUT. Por quê? Porque a gente transforma o TUT num campo de aplicação de conhecimentos, de experimentação e sistematização que vai se dar dentro da graduação. Então É. também é um canteiro né, como um canteiro de obras mesmo, é um canteiro onde a gente vai fazer coisas, vai testar de prática mesmo. E talvez pensar a transversalidade que os projetos culturais têm, Sim, que eles atuam, né, no ensino, na pesquisa, na sim, extensão e também na promoção universidade, que é essa sim. questão do acesso ao bem, a universidade é um bem cultural. E muitas pessoas ainda estão à margem. Uhum. Mas, Ismael, o que que você pensa que sustenta esse projeto há tantas décadas? Olha, uma das coisas que eu acho que ajudou muito a garantir a, a persistência do grupo de teatro na universidade foi ter um auditório. Porque quando você não tem um palco para apresentar, você tem que lidar com essa primeira questão: onde a gente apresenta?
E a gente vê, eu vejo, estou falando isso mesmo considerando, por exemplo, o mercado profissional de teatro. Muitos grupos de teatro se debatem porque não conseguem pautas em salas de espetáculo para apresentar. Tanto que tem muitas companhias aqui em Curitiba que criam seus próprios espaços para ser um espaço de ensaio, um espaço de apresentação, porque a gente precisa ter o lugar. Então, o auditório, eu acho que foi uma coisa que fomentou muito. Nós temos um palco. Durante décadas, o palco foi o local de ensaio do grupo de teatro. A gente tem até hoje um guarda-roupa lá embaixo do palco, né, com materiais que a gente mantém esse acervo. Na medida em que o auditório começou a ficar muito disputado, porque a instituição cresceu muito, e a vida acadêmica demanda muitos congressos, palestras, conferências, o auditório ficou mais difícil. Então, ter espaço de ensaio é importante. Então, espaço físico é uma coisa que é determinante na produção artística. Outra coisa foi um entendimento torto a direito, de uma maneira mais consciente ou menos, mais automática ou menos determinada, de que é importante você investir recurso humano. Então, o meu concurso foi um concurso feito, uma vaga destinada para isso, onde sempre me contam que sempre foi muito questionado, por que com tanta falta de professores vão dar um professor de teatro? Então, manter um recurso humano qualificado, com condição de trabalho continuado, faz diferença. Quando eram professores substitutos, a cada pouco você tinha que mudar. Só que a instituição funciona de um jeito, a gente tem que ficar entendendo a instituição cada vez que você entra. Então, tem conhecimentos que eu tenho hoje, por exemplo, eu sei que em tal setor, falando com tal pessoa, talvez a gente consiga resolver tal questão. É um conhecimento empírico. Ninguém ensina isso num treinamento. Você leva anos para ter um pouco desse conhecimento, né? Dessa sagacidade, dessa solução de coisinhas, de entender o sistema. A universidade vem se burocratizando muito nos últimos anos, o que traz muitos desafios. Então, manter recurso humano, manter espaço de ensaio e de apresentação é uma das coisas importantes, né? E outra coisa é as condições de produção. Então, assim, o que, que é a condição de produção? Ter serviços da universidade, como eu falei, a gente tem esse estúdio, a gente pode fazer esse podcast de uma maneira muito mais fácil do que fosse fazer uma licitação para concursar um estúdio para ter durante um ano. No ano seguinte, entende? É muito Uhum. desgaste. E ter recursos para a gente poder compensar a escassez de recursos diretos, né? Porque eu sou um diretor. Veja que cada função no teatro é uma profissão regulamentada por lei, com habilidades técnicas, com habilidades de conhecimento, que é figurinista, você tem conhecimentos específicos, iluminador cênico, cenógrafo, preparador corporal, autor, diretor, assessoria de comunicação. Porque não adianta fazer uma peça e a gente não divulgar e não ter ninguém. Então tem que ter. Veja, isso é uma profissão, assessor de comunicação. E assessor de comunicação de cultura, porque é diferente você ficar divulgando questões políticas e ficar divulgando cultura, né? Então, existem muitas. E aí a gente tem condições disso. Contratação de serviços complementares sempre houve, desde a década de 70, durante todas as décadas, todos os diretores, acho que todos, tiveram a possibilidade de ter ou um cenógrafo, ou um iluminador, ou ter um figurinista, ou ter 3 ou 4 dessas funções. E isso precisa de dinheiro, né? Então, o que que mantém? Eu acho que é um grande idealismo dos professores que tiveram à frente desses grupos. Todos que tiveram à frente sempre sofreram muito, por conta dos grandes desafios que é estar numa instituição pública e desafios que é estar numa instituição pública que nem sempre a arte é valorizada pelos gestores. E aí você tem que sempre de novo estar num processo de convencimento, de argumentação ou de embate. E aí isso também é muito desgastante. Mas isso não é uma particularidade da gente aqui na universidade. Todos os artistas que você vai conversar de qualquer área artística vão falar sobre trabalhar com arte é lutar. Uhum. Por quê? Porque a gente sempre tem que ficar provando que a arte é importante. A gente sempre tem que estar compensando a ausência de profissionais, de espaço, de tempo, de recursos financeiros. É uma luta. É como se o artista pudesse dar o seu trabalho, né, Uhum. gratuitamente, porque é um trabalho, só que ele exige outras qualidades que não foram consideradas pela ciência moderna, né, como E às vezes as pessoas veem também como muito improdutivo, né? é, Porque numa sociedade capitalista tudo tem que virar rendimento. E a arte, ela não necessariamente tem que virar rendimento, porque na verdade a gente não vive só de rendimento. Não é só produzir e trabalhar e ganhar dinheiro para comprar um novo celular, para poder trabalhar melhor, comprar um novo celular. A vida é insuficiente dentro desse sistema.
A gente tem que reinventar a vida, a gente tem que alimentar a vida. O teatro é maravilhoso porque ele nos permite sonhar vidas possíveis, vidas não existentes, vidas que eu gostaria de ter, vidas que poderiam ser, relações possíveis entre os seres humanos. Então, veja, eu falei, né, que eu tenho pegado alguns temas que são muito duros e angustiantes, mas a ideia é a gente tentar, de algum meio, pensar, a gente pode sobreviver a essa angústia. A gente pode fazer poesia com a poeira, entende? A gente é esperançar, né? É ter esperança, é produzir. Por isso que também os regimes controladores, ditatoriais, eles detestam a arte. Porque a gente faz perguntas: por que o mundo é assim? Por que essa angústia? Eu quero um mundo diferente. Eu não concordo com isso, porque existe sim a possibilidade. Então, essa arte que abre para a gente pensar, né? Isso foi muito legal de Bodas de Sangue. Esse reencontro que a gente fez, teve um dos atores que ele falou: fazer teatro para mim foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Passaram-se 18 anos, eu sempre quis voltar a fazer teatro e eu não fiz o que eu fiz da minha vida, entende? Então, esses espaços que abre, a arte abre para a gente se pensar, pensar o outro, pensar a sociedade, é muito legal. Mas nesses 21 anos que você tá aqui, Ismael, você viveu muita coisa dentro do Tuti. Tem algum momento, assim, que, que volta Volta? pra ti, assim, Volta de bom ou volta de ruim? um momento, assim, lacrador, que você nunca mais vai esquecer, tipo assim, ai, Tuti vai ligar com aquilo, assim. Muitas vezes as pessoas me veem como um profissional, que eu sou, concursado para ser um profissional e agir com profissionalismo dentro da universidade. Sou pago para isso. Os atores não são pagos para isso. Às vezes a gente tem colaboração de profissionais que fazem como trabalho voluntário. Às vezes a gente contrata profissionais para trabalhar. Mas embora eu seja um profissional dentro disso, é eu dentro disso, porque eu não estou lá só pregando tábua, empilhando tijolo. Eu estou dando a minha subjetividade para poder pensar o mundo. Eu estou dando o meu afeto para acolher esse elenco e para encorajar uma pessoa que às vezes nunca fez nada e eu digo, você vai ser o papel principal. E a pessoa diz, eu? Eu digo, sim, você tem uma potência que você não conhece, mas eu estou vendo. Então, é, tem coisas que não são profissionais no fazer artístico, são pessoais e são afetivas. É a minha subjetividade, é o meu medo. Você sabe que eu já estreiei peça, quando foi a estreia de Oco, eu decidi que a gente ia usar bonecos no espetáculo. Bonecos, tinha várias cenas com bonecos. E eu pensei, gente, isso vai dar certo. Mas quando foi chegando a hora, eu comecei a entrar em pânico. Eu pensei, e se não der? Eu fiz todo mundo acreditar em mim que isso vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. E se não der? Aí eu tenho que fazer uma cara de muita segurança para deixar os atores firmes para entrar no palco, enquanto eu tô apavorado por dentro. E quando foi rolando o espetáculo, eu fico no fundo olhando aquilo e vendo os bonecos entrar, e eu pensei, agora? Aí o boneco entrou. Jesus, Jesus, Jesus. E o público não riu. Aí eu pensei, ai, que bom. Não riu. Deu certo. Mas aquele segundo boneco, quando entrar, entrou o segundo boneco, meu Deus. Foi. Gente, o público paralisou. O boneco paralisou o público. O público adulto ficou paralisado vendo a cena com o boneco. E aí foi o espetáculo. Aí passou umas. Daí eu vou me segurando. Mas você entende que eu não calculei que os bonecos dariam certo. Eu estimei, eu apostei, eu intuí, baseado em leituras, em experiências. Então tudo isso também me põe como um ser humano dentro do processo. Então cada espetáculo que estreia é muito meu, não sou só técnico. Não Sim. sou só um profissional executando mecanismos prontos, né? Nem lembro mais qual era a sua pergunta. Teve algum momento, assim, lacrador que você É, não esquece, que você então, viveu dentro do então Tuti. esses acho que esse não é um momento, mas são Um momentos. momento. Então, quando um elenco, às vezes a gente tem elencos muito difíceis. As relações humanas não são simples, às vezes são mais difíceis, às vezes surgem conflitos no meio do processo.
às vezes a gente consegue superar, às vezes o conflito vai se mantendo, às vezes a gente superou, mas não curou, então vai aquela coisa dura. Mas às vezes entram relações muito afetivas, muito bonitas, e aí você, sabe, experimenta. Aí acabou a vida do espetáculo, as pessoas se comprometeram para aquele projeto e cada um vai embora. Tchau, tchau, tchau. Ok, estou aqui. Vamos juntar um novo elenco, vamos Entendi. começar tudo de novo e a saudade fica. As pessoas vão, alguns se tornam amigos ao longo dos anos, alguém cumpriu o ciclo, vai dar uma saudade, mas às vezes não conectou tanto, porque eu sou humano, embora eu tente o tempo todo trabalhar com todo o elenco, com uma horizontalidade, né, uma equidade de afetos, de respeitos, de oportunidades, né? Eu sou humano, né? Mas assim, se é para falar, vou falar de um momento. Então, isso que eu queria te dizer assim: tem elencos e momentos e apresentações que dão saudades, assim. Ano passado, a gente teve a oportunidade de viajar para Antonina com o grupo de teatro, fazer uma residência. É recente isso, mas foi uma coisa bem profunda para mim. E a gente foi fazer a residência, ou seja, a gente foi passar um dia trabalhando. Existe o Armazém do Macedo, que fica um espaço protegido pelo IFAM, que foi restaurado, e a universidade, a professora Gisele Portela está desenvolvendo um projeto junto com esse espaço, e a gente foi lá para passar um dia fazendo trabalhos com tudo, assim. Trabalho corporal, a gente já estava no processo da peça, então a gente fez coisas, foi muito legal. Mas teve um processo ao longo desse dia, nessa convivência, que foi criando esse comprometimento, né? E foi criando, enfim, não sei, teve um momento mais ao final do dia, que daí a gente já estava meio que encerrando a atividade, tem um terraço lá em cima bonito, assim, numa parte que a gente estava lá fazendo umas improvisações com música, e estava um sol poente, aquele horizonte aberto do mar da Bahia, o vento batendo, e a gente trabalhando naquelas improvisações com o corpo, a gente levou uns figurinos, aquele figurino esvoaçando, o cabelo, a gente estava trabalhando um pouco de dança contato, né? Então a gente vai improvisando os movimentos de dança, tocando, e foi criando uma coisa mágica, uma coisa é, muito legal, assim. Tem um pouco de vídeo disso, algumas fotos, várias lembranças, né? Mas eu trago isso também porque isso foi meio coletivo. Isso foi um lugar onde a gente se encontrou, que era de um lugar poético, artístico, quase fora da realidade. Não era técnico, mas era técnica aquilo que a gente estava fazendo. Não era criar uma cena para o espetáculo, mas era criar uma potência interativa para o espetáculo, um estado de festividade, um estado de que o espetáculo trata isso, aonde o tempo, a peça do ano passado tinha um texto narrativo e fala disso, um tempo suspenso, um tempo onde não existe passado nem futuro, é só um tempo de plenitude. E eu considero aquele momento, para mim, foi um tempo de plenitude, um tempo onde você está inteiro, onde você que não quer muito mais acabe, onde você se sente seguro, onde você se sente amado, onde você se sente feliz. E o espetáculo do ano passado, a gente trabalhou mais 2 meses depois, a última cena do espetáculo é uma cena de festa. E essa cena de festa tem a ver com essa cena do terraço, porque o espetáculo do ano passado a gente trabalha com o público, é itinerante, a gente caminha por vários espaços, o público ouvindo a trilha sonora individualmente em fones, e naquele momento, naquele espaço, o público é convidado a tirar o fone, em vez de ouvir a trilha sonora agora dentro do ouvido, é ouvir a música que está no ambiente. E a gente meio que cantarola, quase um mantra, assim, e os atores vão dançar. Os atores que estavam separados do público vão perambulando no meio do público, vão convidando o público para dançar, e vão trazendo um pouco disso, de aproximação, de respirar, de olhar no olho, de estar perto, de respirar perto, que são coisas que estiveram presentes naquele momento de plenitude. Então, enfim, é uma coisa que eu acho muito bonita e que acho que revela um pouco também sobre o processo criativo, Sim, esse processo sensível, esse espaço de doação. Acho que várias coisas que eu falei aqui, acho que sim. vai fechando bem com esse Vai. exemplo. Ismael, e então o TUT hoje ele também é um projeto de extensão, Sim. né? Onde que as pessoas podem ter informação, se elas quiserem participar, onde que elas podem ter acesso ao acervo, às publicações, enfim, onde que elas podem conseguir essas informações de Tá. maneira geral? A gente mantém um canal no Instagram, né? Uma página no Instagram, um perfil no Instagram, que é o @tut.teatro.
Ali a gente divulga todas as coisas que a gente tem feito, tem oportunidades abertas, a gente divulga algumas coisas que a gente fez. Entrando ali também vai entrar o link, aonde vai direcionar para a nossa página da internet, onde tem informações e onde também tem link para os livros que a gente produz. A gente tem um canal no YouTube que aí está vinculado lá vários documentários. A gente tem 5 documentários já feitos, inclusive desse espetáculo do ano passado, o espetáculo Pó. O documentário já está disponível lá. Então, tem algumas palestras e conferências, alguns materiais que foram produzidos também na pandemia, que estão disponíveis ali no canal do YouTube. Todos os livros que a gente publicou pelo TUT, que já são quase 10, eles também estão disponíveis no repositório da universidade. Então, pesquisando também, você pode baixar o PDF gratuitamente. Vê que isso é um monte de coisa, né? E nós podemos também depois colocar na descrição, Isso. né, desse vídeo, para que as pessoas tenham acesso. E quando você ia falando, né, Ismael, tem muito a ver com uma das propostas deste projeto, Uhum, que é também de dizer assim: olha, atrás desse professor ou desta pessoa que trabalha com determinados projetos na universidade, tem gente. uhum, Gente que passou por um processo de formação, gente que desenvolveu o seu repertório em determinados espaços, gente que cria e que fortalece esse processo. Mas o meu objetivo bem particular é olhar para o sujeito, né? Quem uhum, é esse que cria? Né? Quem é esse que bota vida dentro de um projeto? uhum. Porque por mais que os projetos sejam coletivos e envolvam muitas pessoas e muitas mãos, tem muito da gente, que é isso que Sim. você fala, né? Eu dou a minha subjetividade, eu dou o meu tempo, eu dou o meu ser para esse projeto. E o nosso último bloco, né, aqui deste projeto, é você lembrar coisas que ficam com você, em uma palavra, Tá bom. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver. né? Assim, aquilo que fica, né, no Ismael, no sujeito, que toca esse projeto lindo que é o Tuti, que já tem uma vida longa, mas Uhum. certamente que tem uma vida longuíssima, A né? gente espera, mas eu É. vou te falar que sempre é um desafio, né? A gente não sabe como as coisas seguem, então a gente luta para que as coisas sigam. Então me conta, Vai lá. um som que te dá frio na barriga. Um som? Uma gargalhada bem horripilante. Um palco inesquecível. Um palco inesquecível. Quando eu ainda era estudante, eu fiz balé na escola de dança do Guaíra e eu me apresentei lá com o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão, como bailarino. E foi tremendo, foi a única vez que eu me apresentei no palco do Guairão. E foi tremendo porque o Guairão estava lotado e tem aquele primeiro balcão, segundo balcão. E aquela experiência de ter uma parede humana vindo assim foi incrível. O que não pode faltar no camarim? Comida. Ai, sempre tem que ter uma comidinha no camarim, né? É bom, desestressa, sociabiliza. Uma referência para pensar o teatro? Eu trabalho muito pautado em Jacques Lecoq, que é um cara do teatro francês, que é um dos mestres do teatro do movimento. E ter passado pela escola dele, pela formação na pedagogia dele, foi bem determinante para mim, para minha carreira artística, para o meu trabalho aqui na universidade. Então é uma referência muito importante. Quando eu fecho os olhos, eu vejo O mar. um encontro que você nunca esqueceu. Hum, já esqueci. O encontro que eu nunca esqueci. Tem reencontros, né? Eu falei que eu fiz magistério no ensino médio, eu fiz magistério estudando numa escola interna no Rio Grande do Sul. E foi muito impactante para minha vida. Passei minha adolescência nessa escola, onde a gente convivia, em uma palavra, né? Já virou uma página, o que você queria. Mas a gente criou uma vida de adolescente e eu trabalhei muito teatro lá. Muita atividade musical. Eu fazia muita arte nessa escola minha adolescência.
Passados 10 anos, eu saí de lá, vim para o Paraná, para Curitiba. Passados 10 anos, teve um reencontro de turma. E eu não ia voltar para lá para esse reencontro. E na semana que era o reencontro, durante 3 noites, eu sonhei que eu voltava para esse lugar e eu tinha decidido não ir. E por causa desses 3 sonhos, eu resolvi fazer um bate e volta para o Rio Grande do Sul, ir uma noite viajando, passar o dia e voltar. E ter reencontrado essa minha adolescência, já sendo adulto, foi algo importante, porque de certa maneira deu uma amarração à minha adolescência. De eu ter visto o que eu fui, o que eu era, ter visto colegas que eram de um jeito, que se tornaram de outros, e gente que não mudou nada. Amizades que tinham ficado vários anos sem se falar, e de repente a gente era como se tivesse 10 anos atrás. Íntimo, igual, com a mesma comunicação. Reencontros. Uma palavra que te define hoje Fênix. e uma palavra para o Tuti. Vamos lá. Professor Ismael, muito obrigada por ter compartilhado mais do que a trajetória do Tuti, né? Mas a sua trajetória, suas memórias, também nos ajudado a pensar sobre arte, sobre universidade. Então, esse foi o Encarte e até o próximo episódio. Obrigado. Até mais. Espero que tenha sido bacana para vocês também. Para mim foi bem Para mim legal. também. É.